Efésios capítulo 4, faremos a leitura a partir do verso 1 e vamos ler até o verso 16. Efésios capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 16. Depois disso, mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Está escrito assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É um texto extenso, mas eu quero fazer a exposição dele nesta noite. Esse texto está nos falando sobre o glorioso propósito da unidade da igreja. O glorioso propósito da unidade da igreja. O apóstolo Paulo, nos primeiros 3 capítulos desta carta, ele tratou do fundamento, ele tratou da doutrina, ele tratou de conceitos que precisam mudar a nossa vida, que precisam mudar a nossa história. O apóstolo Paulo, nos primeiros 3 capítulos desta carta, trata do eterno propósito de Deus, de como Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, de como a obra redentora, a obra de Cristo, se manifestou através da sua morte e da sua ressurreição, de como fomos selados com o Santo Espírito da promessa, depois de termos ouvido o Evangelho da verdade, a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação. Paulo ainda fala de como Deus nos tirou da morte espiritual na qual nós estávamos, e nos fez assentar em regiões celestiais juntamente com Cristo. Paulo fala de que você e eu somos o povo de Deus hoje, somos a igreja de Deus hoje, nós somos o povo de Deus, a família de Deus, somos o edifício que Deus está edificando, que Deus está levantando nesta terra, nesta geração. E Paulo fala sobre este propósito ter sido manifestado em Cristo por meio do Evangelho. E agora, a partir do verso 1, ele diz, usando uma conjunção: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. Depois de tratar da doutrina, depois de tratar da parte teológica, Paulo nos desafia a uma vida prática. É sempre assim que a palavra de Deus funciona. Deus nos traz a doutrina, Deus nos traz os fundamentos, depois nos desafia a uma vida prática, a uma conduta de acordo com a revelação da palavra de Deus. Andar de modo digno da vocação é andar da maneira que agrada a Deus, é viver da forma como Deus espera que você e eu vivamos.
Se você olhar o versículo de número 13 desse capítulo 4, versículo de número 13, eu creio que este é o propósito final da unidade da igreja, quando Paulo diz assim, olha, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade ou perfeita maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu creio que o ponto central desta passagem, que revela o propósito glorioso da igreja, é quando Paulo diz, olha, até que todos nós cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento de Deus, e alcancemos a perfeita varonilidade, ou seja, até que todos alcancemos a maturidade da vida cristã. Paulo então, ao falar sobre o glorioso propósito da unidade cristã, da unidade da igreja, ele vai nos falar sobre 4 coisas que eu quero destacar nesta noite. Em primeiro lugar, Paulo fala sobre a unidade da igreja, nos versos 1, 2 e 3. Ele vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo está falando a respeito da unidade da igreja, e Paulo está falando que esta unidade não é produzida por nós, esta unidade é produzida por quem? É produzida pelo Espírito. Paulo então está nos desafiando a preservarmos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Embora você e eu não sejamos os geradores da unidade cristã, eu e você somos responsáveis por preservar a unidade da igreja. Paulo está dizendo, eu peço que vocês se esforcem diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Primeira coisa que Paulo está dizendo é que existe uma unidade. Nós somos o povo de Deus, nós somos a família de Deus, nós somos o santuário de Deus, nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Portanto, existe uma unidade orgânica, uma unidade espiritual na igreja de Cristo, e você e eu fazemos parte desta família, eu e você fazemos parte desta igreja, ou seja, você e eu somos um com Cristo e também uns com os outros. Nós somos um só corpo, somos uma só igreja, somos uma só família, a família de Deus. E como nós então podemos manter essa unidade? Paulo nos fala sobre 4 coisas que estão no versículo de número 2, acompanhem comigo. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A primeira coisa que nós precisamos para manter a unidade do Espírito é a virtude chamada humildade. A humildade era uma virtude desprezada pelos romanos, porque era sinal de fraqueza. Entretanto, a humildade é a grande virtude da vida cristã. Se existe algo necessário para nós mantermos a nossa unidade, o necessário é a tal da humildade. Se existe uma coisa necessária para nós mantermos a unidade do corpo de Cristo, é a humildade. Humildade é colocar Jesus em primeiro lugar, é colocar o outro em segundo lugar, e é você colocar o seu eu, é você colocar a si mesmo em último lugar. Humildade é você colocar Cristo em primeiro lugar, é você colocar o seu próximo, o seu irmão em segundo lugar, é você colocar você mesmo no último lugar de prioridade. A primeira bem-aventurança da vida cristã é exatamente esta, a humildade. Jesus disse isso lá em Mateus 5:3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. A humildade é a principal e a primeira virtude da vida cristã. A nossa humildade provém do quê? Do conhecimento que temos de nós mesmos. Quem sabe que veio do pó, que é pó e que ao pó voltará, tem essa virtude chamada humildade. A nossa humildade vem do conhecimento que temos do próprio Deus. Quando vemos a sua pureza,
quando vemos a sua majestade, quando vemos a sua santidade e comparamos conosco, com a gente mesmo, nós percebemos o quanto precisamos ser humildes, o quanto precisamos de humildade. E a nossa humildade vem da consciência de que nós dependemos totalmente de Deus. Dependemos totalmente de Deus, por isso é que nós precisamos de humildade. E humildade é uma marca da própria pessoa de Cristo. Jesus disse: olha, eu sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ele, sendo Deus, se esvaziou. Ele, sendo rei, se fez escravo. Ele, sendo tudo, abriu mão da sua própria glória para servir a mim e a você. A segunda característica para que a unidade cristã seja preservada é a mansidão. Mansidão não é sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, é a suavidade dos fortes, é uma força sob controle, é a qualidade de uma personalidade forte que, mesmo assim, é senhora de si mesma e serva de outras pessoas. Uma pessoa mansa abre mão dos seus direitos. Uma pessoa mansa prefere antes sofrer o dano do que cobrar com rigidez. Essa é a característica da mansidão. A mansidão é poder sob controle. Então, mansidão não é sinal de fraqueza, não é sinal de que você é fraco, muito pelo contrário, é sinal de que você, mesmo sendo uma pessoa difícil, ou existe alguém fácil? Eu descobri que eu sou difícil, e lidando com pessoas, a gente sabe que pessoas são difíceis, e mansidão é você lidar mesmo com pessoas difíceis, é você manter o poder sob controle, é você controlar o seu temperamento, os seus impulsos, a sua língua e os seus desejos. Isso é mansidão. E a Bíblia diz que nós devemos aprender com Jesus, porque Ele é manso e humilde de coração. Mateus 11:29 diz isso. Ele diz: olha, tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso de toda a terra, na sua época. Mesmo quando as pessoas se levantavam, questionando a sua liderança, questionando a sua autoridade, a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso de toda a terra. Como está o seu nível de mansidão? Você pode ser considerado uma pessoa mansa? Você pode ser considerado como uma pessoa humilde, como uma pessoa que tem essas virtudes da vida cristã, e através dessas virtudes você consegue manter a unidade do Espírito? Mas ainda tem uma terceira característica, que é a longanimidade. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. O que é longanimidade? A longanimidade é uma paciência esticada, é uma paciência longa. Sabe aquele estilingue que você brincava quando criança? Você puxava o estilingue até lá atrás, ao máximo, né? Longanimidade é uma paciência esticada. Essa paciência não se refere a ser paciente nas tribulações ou nas circunstâncias. Essa paciência é especificamente com pessoas. É a atitude de nunca revidar. Essa paciência significa aguentar com paciência pessoas provocadoras. Para que a unidade do Espírito, para que a unidade da igreja seja preservada, é necessário humildade, é necessário mansidão, é necessário longanimidade. Queridos, se nós não tivermos paciência uns com os outros, nós rompemos com a unidade cristã, com a unidade da igreja de Deus. Mas existe ainda uma quarta virtude que precisa ser cultivada para que esta unidade seja preservada. Paulo ainda diz no mesmo versículo 2: suportando-vos uns aos outros em amor. A quarta virtude é o amor que suporta. E suportar não é aguentar. Eu tenho que aguentar o meu irmão. Estou suportando o meu irmão. Não. Quando a Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros em amor,
significa servir de amparo e suporte para o outro. É fazer isso não por um dever amargo, mas fazer isso com amor. Suportando-vos uns aos outros em amor. Para que a unidade do Espírito seja preservada, nós precisamos de humildade, de mansidão, de longanimidade e precisamos suportar uns aos outros em amor. Suportar em amor é a manifestação prática da paciência. Representa ser clemente com as fraquezas dos outros, não deixando de amar o próximo nem os amigos por causa de suas faltas, ainda que talvez ofendam ou desagradem. Não é assim no casamento? Não é assim no relacionamento conjugal? Você tem que suportar as fraquezas do outro, e esse suporte deve ser em amor. Assim também devem ser os relacionamentos dentro da igreja. Assim também nós devemos suportar uns aos outros em amor. Agora, o segundo ponto da mensagem é o fundamento da unidade. Se nós devemos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, em segundo lugar, Paulo vai nos mostrar quais são os fundamentos dessa unidade. O porquê que essa unidade existe. Versículo número 4, Paulo diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nós somos um porque a Trindade é uma só. Nós somos um porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. São três pessoas, mas um único Deus que se manifesta e que se expressa através de três pessoas diferentes. Três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É por isso que nós somos um. E Paulo vai dizer algumas coisas que mostram que você e eu somos um só em Cristo Jesus. Verso de número 4, Paulo diz assim: há um só corpo. Paulo já mostrou que a igreja é a família de Deus. Paulo já mostrou que a igreja é o templo de Deus, é o santuário de Deus, é a morada de Deus no Espírito. Paulo já mostrou, e ainda também mostraria no capítulo 5, que a igreja é a noiva de Cristo. Mas aqui Paulo está usando a figura do quê? Paulo está usando a figura do corpo. E ele está dizendo que há um só corpo. E neste corpo existem vários membros. E nós somos membros deste corpo. A unidade acontece por quê? Porque nós somos um só corpo, existe uma só igreja, existe um só corpo de Cristo, formado de judeus e gentios, formado por todos aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, que veio em carne, que nasceu de uma virgem, viveu de uma forma irrepreensível, morreu numa rude cruz, ressuscitou ao terceiro dia e está à direita de Deus Pai. A igreja é formada por crentes de todos os povos, tribos, línguas e nações. A igreja é um corpo formado por ricos e pobres, por doutores e analfabetos, por todos aqueles que nasceram de novo. Há um só corpo. Mas Paulo ainda vai dizer que há um só Espírito. Esse Espírito do qual Paulo fala é o Espírito Santo, aquele que habita em nós. Ele mesmo diz em Romanos 8 e 9 que se alguém não tem o Espírito de Deus, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Cristo. Há um só corpo, mas há também um só Espírito. Ele ainda diz no versículo 4: como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você: nós somos o povo da esperança, aleluia. Nós somos o povo da esperança, e essa esperança está firmada no fato de que um dia Jesus Cristo virá e buscará a sua amada igreja. Essa esperança se dá pelo fato de que Jesus vai voltar, os mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos para o encontro do Senhor nos ares. Nós temos uma esperança, e a nossa esperança em Cristo não está limitada às coisas desta vida. A nossa esperança em Cristo vai além do tempo que nós vivemos aqui na terra.
A unidade do Espírito, a unidade cristã, a unidade da igreja se deve ao fato de que todos nós temos uma mesma esperança. Nós temos a mesma esperança. Versículo 5, Paulo diz ainda assim: há um só Senhor. Nós temos senhores diferentes, irmãos. Não servimos todos nós ao mesmo Senhor? Sim ou não? Servimos a um mesmo Senhor, e aqui Paulo está falando do próprio Cristo, aquele que morreu por nós, que ressuscitou e vive por nós. Por isso é difícil crer que dois crentes que dizem obedecer o mesmo Senhor sejam incapazes de andar em unidade. É difícil compreender isso. Por quê? Porque Paulo está dizendo que existe um único Senhor, mas ele diz ainda: há uma só fé. Todos nós cremos na mesma obra, todos nós cremos no mesmo Senhor, todos nós cremos no mesmo Salvador, todos nós cremos na mesma palavra de Deus, todos nós cremos no novo céus e na nova terra. Todos nós temos a mesma fé, uma única fé. Mas ele ainda diz que há também um só batismo. Todos nós somos batizados em Cristo. E aqui Paulo não está falando de batismo nas águas. Ele está falando do momento em que nós cremos e fomos batizados no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 13, Paulo diz assim: pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Todos nós fomos batizados em um só corpo. Então veja, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Versículo 6, Paulo ainda diz: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aqui está falando da pessoa do Pai, está falando do Deus Pai, o nosso Pai Celestial. Aqui Paulo fala do Pai, fala do Filho e fala do Espírito Santo. Paulo fala do corpo, Paulo fala da fé, Paulo fala da esperança, e ele fala de um só batismo. 7 vezes Paulo usa a expressão um só, referindo-se a tudo isso que eu mostrei para vocês agora. Mas apesar de sermos um só, e aqui entra o terceiro ponto da minha mensagem, Paulo vai falar da diversidade dentro da unidade. Verso de número 7, ele vai dizer o seguinte: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Se por um lado nós somos um só corpo, por outro lado, cada membro desse corpo recebeu dons diferentes. Paulo passa do todo, que ele falou do versículo 1 até o versículo 6, e agora ele passa a falar de cada um de nós que recebeu dons do Senhor. Paulo está dizendo: a graça foi dada a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Paulo está dizendo que cada membro do corpo tem um dom diferente do outro. Eu tenho um determinado dom, você tem um outro dom, e todos os dons cooperam para quê? Para o propósito do corpo de Cristo. Ele vai dizer no versículo de número 8, por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E no versículo 11 ele vai dizer: e ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui Paulo está dizendo que, apesar de nós formarmos um único corpo, cada membro desse corpo tem dom diferente. Significa que, embora haja a unidade do corpo, não existe uniformidade. Nós não fomos feitos como numa fábrica, onde todos os produtos são feitos da mesma maneira e servem para o mesmo propósito. Nós somos diferentes uns dos outros, recebemos dons, talentos, capacidades, habilidades, diferentes uns dos outros.
Você tem um dom que eu não tenho, e eu tenho um dom que você não tem, mas tanto o meu dom como o seu dom, ambos cooperam para o glorioso propósito da unidade do corpo de Cristo. Paulo está dizendo que Jesus, depois de ter realizado a sua obra, depois de ter levado cativo o cativeiro, ou seja, depois de ter libertado pessoas da potestade de Satanás e trazido essas pessoas para Deus, Jesus deu dons aos homens. Ele, depois de ressurreto, depois de glorificado e de exaltado nos mais altos céus, Ele deu dons à sua igreja. A unidade precisa ser preservada. Mas embora haja essa unidade no meio do corpo de Cristo, nós somos diferentes uns dos outros, e essa diversidade precisa ser respeitada, essa diversidade precisa ser desenvolvida, essa diversidade precisa ser utilizada para o bem do corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. Paulo está dizendo que uns foram estabelecidos como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. Eu não quero falar sobre os 5 ministérios aqui hoje. Tanto que se você quiser aprender sobre isso, venha fazer a nossa escola. Se você quiser aprender especificamente sobre cada dom ministerial, venha fazer parte desse curso, fazer parte dessa escola. Mas existem pessoas com um dom de profeta, que tem uma ênfase mais na exortação, na edificação e na consolação das pessoas. Existem aqueles que têm o dom da evangelização, que são chamadas para pregar o evangelho aos perdidos. Queridos, e como nós precisamos nesses dias, que Deus levante homens e mulheres com esse dom da evangelização, com o dom da pregação do evangelho, àqueles que estão perdidos. Existem aqueles que têm um chamado para o ministério pastoral, outros que têm um chamado para o ministério de ensino. Agora, qual é o propósito desses dons? Quarto ponto da minha mensagem. O propósito desses dons é o crescimento em unidade. Paulo vai dizer o seguinte no versículo de número 12: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Vamos parar aqui. Paulo está dizendo que os dons foram distribuídos, e os dons têm como propósito, primeiramente, o aperfeiçoamento dos santos. Os dons foram distribuídos no corpo de Cristo, para que os santos sejam aperfeiçoados. Pastor, quem são os santos? Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você nasceu de novo, se você é membro do corpo de Cristo, se você é membro da família de Deus, se você tem uma só fé, uma só esperança, se você foi batizado no corpo de Cristo, se você tem habitando dentro de você o Espírito Santo de Deus, se você crê na obra redentora de Cristo Jesus, se você é filho do Pai Celestial, você faz parte desses santos que estão sendo aperfeiçoados. Paulo está dizendo para o aperfeiçoamento dos santos, para o equipamento. Uma outra versão diz assim, com o fim de preparar os santos. Pastor, mas eu não me considero santo. Eu também não, mas você é santo, porque a Bíblia diz que você é santo. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Você faz parte disso. E você e eu estamos dentro de um propósito no qual nós estamos sendo aperfeiçoados diariamente. Eu e você estamos sendo restaurados diariamente. A reforma protestante trouxe de volta exatamente esse fundamento. A reforma protestante do século XVI. Ela trouxe de volta o fundamento de que todos nós somos sacerdotes. A reforma protestante trouxe de volta o sacerdócio de todos os crentes. Você não precisa de um mediador homem. Você já tem como mediador Cristo Jesus, sabia disso? Você tem como mediador Jesus Cristo, ou seja, você pode se aproximar de Deus. Você pode se achegar a Deus para ter com Ele um relacionamento profundo, para ter com Ele um relacionamento íntimo. Agora, qual é o propósito do aperfeiçoamento dos santos? Ainda no versículo 12, Paulo diz, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, ou para a obra do ministério.
Meus irmãos, vocês sabiam que nós, os pastores, nós estamos trabalhando para o aperfeiçoamento de vocês, a fim de que vocês exerçam a obra do ministério? O texto é muito claro em dizer que ele estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Significa que cada crente, cada pessoa que foi alcançada por Jesus, cada pessoa tem um ministério a ser desempenhado, cada pessoa tem um ministério a ser desenvolvido. Meu irmão, e se você diz o seguinte: pastor, eu não tenho ministério, você está errado. Pastor, eu acho que eu não tenho ministério, você está errado em dizer isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que você está sendo aperfeiçoado para quê? Para o desempenho do seu serviço. Você está sendo aperfeiçoado para a obra do ministério ao qual Deus te chamou. E é difícil ouvir amém nessa hora, hein? Como é difícil ouvir amém nessa hora. Eu estou dizendo para você que você é santo em Cristo Jesus, que você está sendo aperfeiçoado para quê? Para a obra do ministério, para o desempenho do seu serviço. Isso significa que você tem habilidades, que você tem dons, que você tem um chamado de Deus para desenvolver, para desempenhar sobre a face da terra. Você não foi chamado, meu irmão, para ficar sentado no banco. Você não foi chamado apenas para contemplar outras pessoas trabalhando. Você tem um dom, uma capacidade dada pelo próprio Senhor para você desempenhar essa função dentro do corpo de Cristo. Nós não fomos salvos pelas boas obras que pudéssemos ter praticado. A Bíblia diz que pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas a Bíblia diz que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Embora você e eu não sejamos salvos pelas boas obras, as boas obras são uma evidência da salvação, uma evidência de que você foi salvo, uma evidência de que você faz parte do corpo de Cristo, uma evidência de que de fato você creu na obra redentora de Jesus. Eu não consigo entender crentes que dizem terem sido salvas por Jesus, mas ficam sentadas no banco sem fazer nada para Deus. Porque uma das primeiras coisas que um discípulo de Cristo tem como determinação é: eu vou servir o meu Senhor todos os dias da minha vida, eu vou usar os meus dons, os meus talentos, toda a capacidade que eu recebi para servir ao meu Senhor que me salvou. Cada crente que foi alcançado por Cristo Jesus tem essa firme resolução, este firme propósito de servir ao Senhor todos os dias da sua vida, com toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a sua intensidade, com todos os seus recursos, com tudo que tem, com tudo que possui. Não com a finalidade de agradar a Deus, mas porque Deus nos amou de uma maneira tão incondicional, mas porque Deus nos salvou de uma maneira tão extraordinária, que essa pessoa tem a decisão de servir a Deus. Irmão, se você soubesse o quanto de projeto que nós temos nessa igreja, nós estávamos conversando isso essa semana na reunião dos pastores, quantos projetos nós temos no coração, quantos projetos nós temos dentro de nós, quantos projetos Deus tem para essa igreja, mas nós precisamos de pessoas dispostas e disponíveis. Nós precisamos de pessoas que entendam que não estão fazendo algo para o pastor Vinícius ou para a pastora Carol, não estão fazendo algo para a igreja, mas estão fazendo algo para o Senhor, estão fazendo algo para Cristo Jesus. Irmãos, nós precisamos de pessoas para a escola bíblica infantil. Irmãos, nós precisamos de pessoas que fiquem ali na porta recepcionando os visitantes. Nós precisamos de pessoas para o ministério da música. Nós precisamos de pessoas, sabe, para diversas áreas, que façam visitas, pessoas que vão evangelizar na rua. Nós precisamos de pessoas dispostas. Pastor, meu compromisso é uma vez por semana na igreja, tá bom. Meu Deus, que tempo nós estamos vivendo, gente. Que tempo nós estamos vivendo, onde as pessoas se satisfazem, ou acham que é suficiente frequentar um culto uma vez por semana, e sendo que temos tanta capacidade, tanta necessidade. Eu confesso para vocês que um dos meus temores nos últimos tempos,
é nós nos tornarmos uma igreja inchada. Por quê? Porque nós temos um ministério muito voltado para o ensino. Nós temos um ministério muito voltado para o ensino da palavra, com grande ênfase no ensino. E eu não quero que nós nos tornemos uma igreja soberba que diz assim: na nossa igreja tem palavra. E aonde está a evangelização da igreja? Aonde está a pregação do evangelho? Olhem aqui para mim, gente, olhem aqui para mim. Aonde está a preocupação com os perdidos? Aonde está o zelo com as pessoas que estão indo para o inferno? Aonde está o zelo com milhares de pessoas que passam todo dia aqui na frente? Aonde está o nosso zelo, a nossa paixão por almas, a nossa paixão por pessoas? Nós estamos vivendo uma geração assim tão esquisita, deixa eu usar essa expressão, onde o amor tem se esfriado, que nós estamos, eu vou usar uma expressão que eu ouvi do pastor José Gonçalves, nós estamos humanizando coisas, e nós estamos coisificando pessoas. As coisas estão se tornando mais importantes do que pessoas. As coisas estão se tornando mais importantes do que pessoas. E pessoas estão se tornando, sabe, qualquer outra coisa, menos gente que Deus ama. Quer que eu dê um exemplo disso? Está tendo vários casamentos agora, aonde quem está servindo de daminha de honra, ou de pajem, né, quando é um menino, que traz aliança, não é mais criança, gente, é cachorro. E olha que eu gosto de cachorro, eu gosto de animal, por quê? Porque é criação de Deus. Agora que absurdo que nós estamos vivendo. Cachorro entrando no altar agora para trazer aliança. Sabe, gente que gasta mais com pet shop do que com oferta na igreja. Aonde está o nosso compromisso, a consciência que temos com o corpo de Cristo, com a edificação da igreja do Senhor? Se a reforma protestante trouxe de volta o sacerdócio de todos os santos, desde o século XIX, o século XX, nós estamos vendo a restauração do ministério de todos os santos. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: você tem ministério. Você tem um ministério, meu irmão. E agora eu quero tacar o terror em você. Um dia você estará diante de Deus, e você terá de prestar contas dos talentos, da capacidade, de tudo aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. Será que Ele poderá dizer: de mim e de você, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei? Será que, se Ele tem confiado nas nossas mãos 5 talentos, será que nós temos multiplicado esses talentos? O que temos feito com aquilo que Deus tem nos confiado? O que temos feito com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos? E qual é o propósito do aperfeiçoamento dos santos e do desempenho do nosso serviço? Verso de número 12 ainda. Paulo diz assim: para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo precisa ser edificado. Esse mesmo corpo do qual você faz parte, ele está num processo de edificação. Ele está num processo de crescimento. Ele está num processo de maturidade. Está num processo de aperfeiçoamento. Para a edificação do corpo de Cristo. E aqui Paulo vai nos elencar algumas evidências de que nós alcançamos a maturidade espiritual. Versículo de número 13, ele vai dizer o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Paulo está dizendo: até que os pastores alcancem a unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, até que os pastores alcancem a perfeita varonilidade. É isso que o texto está dizendo? Gente, a Bíblia está dizendo o seguinte: até que todos alcancemos
a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. O que é perfeita varonilidade? A perfeita maturidade, até que todos nós, a nossa fé precisa crescer, a nossa fé precisa ser desenvolvida, a nossa fé precisa ser estimulada, precisa ser fortalecida, precisa ser alimentada com a palavra de Deus. Todos precisamos alcançar o que? A unidade da fé. A nossa fé ainda é muito deficiente, e ela precisa de reparos, ela precisa ser fortificada, ela precisa ser revigorada muitas vezes, até que todos alcancemos a unidade da fé. E Paulo ainda diz, e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Sabe o que eu tenho descoberto nesses últimos anos da minha vida? Eu tenho descoberto que quanto mais eu conheço Jesus, mais de Jesus eu tenho para conhecer. Quanto mais conhecemos a Jesus, mais Ele tem para se revelar a mim e a você. Por quê? Porque Paulo está dizendo o seguinte, olha, até que cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Existe um pleno conhecimento, existe algo ainda mais para nós conhecermos de Jesus, queridos. E nós precisamos crescer, conforme Pedro diz, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas hoje as pessoas, elas querem apenas, eu quero apenas receber as bênçãos de Deus, eu quero apenas receber aquilo que Deus tem para me dar. Já começa errado, né? As pessoas têm uma mentalidade assim tão consumista, que elas pensam o seguinte, olha, eu vou à igreja, já está errado, porque você não vai à igreja, porque a Bíblia diz que a igreja somos nós. A igreja somos nós. Então nós não vamos à igreja, nós vamos ao local de templo, ao local de culto, ao lugar de celebração a Deus. Também você não pode dizer eu sou a igreja, porque você sozinho não é a igreja. A igreja somos nós. Por quê? Porque as pessoas pensam, bom, já que eu sou a igreja, eu não preciso frequentar aquele templo. Mas você sozinho não é a igreja. Você sozinho não é a igreja de Cristo, você sozinho não é a noiva de Cristo. A igreja somos nós. E Paulo está dizendo, olha, até que todos alcancemos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Há quantos anos você conhece Jesus? Quem conhece Jesus aqui há 2 anos? Levanta a mão, pode levantar a mão. 5 anos. Quem conhece Jesus há 10 anos? 15 anos? Nós temos bastante gente. Agora, você que conhece Jesus há 15 anos, tem muito mais dele para a sua vida. E eu não estou falando aqui de um conhecimento intelectual, não estou falando de um conhecimento teológico apenas, eu estou falando de um conhecimento que vai transformar a sua vida. Estou falando de um conhecimento que vai impactar o seu coração. Sabe, não se contente, não se acomode na sua vida cristã, não só se acomode com o que você alcançou, porque existe muito mais. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. E Paulo vai ainda dizer, a perfeita varonilidade. Sabe qual é o propósito de você estar aqui hoje? Sabe qual é o propósito da sua salvação? O propósito da sua salvação não é apenas Deus tirar você do inferno e levar você para o céu. Isso também já é algo maravilhoso. Mas o propósito da salvação do homem é que todos nós cheguemos à semelhança de Cristo. Paulo está dizendo, olha, a perfeita varonilidade, a perfeita maturidade. O propósito de Deus para você é que você seja cada dia mais semelhante a Jesus. Antes de Deus ter criado todas as coisas, antes de Deus ter criado os céus e a terra, antes de Deus ter criado você,
Antes de Deus ter enviado o seu Filho Jesus, Ele já estabeleceu isso para a sua vida. Que você seja semelhante ao Filho dele. Romanos 8:29, por favor. Romanos 8:29. Está escrito assim, ó: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Pastor, eu não sei qual é o propósito da minha vida. É esse aqui, ó. Pastor, eu não sei pelo que orar na minha vida. Ore por isso. Isso é o mais importante da sua vida. É você ser semelhante a Jesus. É você ser um reflexo de Jesus. É você ser semelhante a Jesus em sua obediência ao Pai. É você ser semelhante a Jesus em sua humildade. É você ser semelhante a Jesus, sabe, na forma como você trata o seu próximo, na forma como você trata as pessoas. É você ser semelhante a Jesus. O propósito de Deus para a sua vida, meu irmão, é que você seja semelhante ao Filho de Deus. Hoje eu estou pregando de uma forma totalmente diferente. E o caldo é grosso hoje. Eu não estou trazendo leitinho. Eu estou trazendo coisa eterna para você. Sabe? Esse é o propósito de Deus para a sua vida. É você ser semelhante a Jesus. No seu casamento. No seu tratamento com os seus filhos. No seu tratamento com a sua esposa. É você ser semelhante a Jesus, como Jesus seria no seu trabalho. É aquilo que certo escritor disse em seus passos. O que faria Jesus? Antes de tomar qualquer decisão, antes de ter qualquer reação, reflita sobre isso em seus passos. O que faria Jesus? Por quê? Porque Deus deseja que você seja semelhante a Ele em tudo. Em tudo que você faz, na forma como você faz, em tudo que você fala, na forma como você fala. O propósito de Deus é que você seja semelhante a Ele, amém? A medida da estatura da plenitude de Cristo, verso 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Isso fala do que? Fala de estabilidade espiritual. Paulo está dizendo, olha, o propósito da nossa maturidade, o propósito do nosso crescimento, de nos tornarmos semelhantes a Jesus, é para quê? É para que não sejamos mais meninos, é para que não sejamos mais crianças. Naturalmente, devemos ser semelhantes às crianças em que? Em sua humildade, em sua inocência, mas não em sua ignorância e instabilidade. Cristãos infantis são como barquinhos do mar tempestuoso, inteiramente à mercê dos ventos e das ondas. Há pessoas que fazem da igreja, conforme eu disse, um lugar de consumo, um lugar que atenda todas as suas exigências. No dia que aparece algo mais atrativo, ela simplesmente é levada pelas novidades do mercado da fé. Aí ela diz, já deu meu tempo aqui. Usa aquela desculpa profética, né? Ah, o meu tempo acabou. Acabou nada. Menino, agitado de um lado para o outro, ventos, novidades do mercado da fé. Não, agora eu vou para lá porque lá tem luzes. Agora eu vou para lá porque a igreja é preta. Agora eu vou lá por causa disso, eu vou lá por causa daquilo outro. A Bíblia está dizendo que nós devemos crescer a tal ponto de não sermos mais meninos agitados de um lado para o outro. É uma pena, irmãos, que nós vivemos um tempo em que Deus e a sua palavra já não são suficientes para as pessoas. Quando nós abrimos a Bíblia, que nem eu estou fazendo aqui, ó, lendo para você verso por verso, explicando e aplicando a palavra à sua vida, é como se eu pudesse estar dizendo assim, ó, assim diz o Senhor.
Abrir as Escrituras, expor as Escrituras é dizer: assim diz o Senhor. É isso que Deus está falando hoje nessa igreja. E eu não preciso aqui no final orar por você, chegar para você e dizer: olha, é isso que te digo, servo meu. Por quê? Porque Deus está falando, e Ele está falando através da sua palavra. E eu creio em palavra de conhecimento, eu creio em dom de profecia, eu creio em palavra da sabedoria, mas não como está sendo feito por aí não, de qualquer jeito, de qualquer forma, e falando qualquer coisa que agrade o coração da pessoa. Pessoas falando segundo as suas intenções, falando segundo os seus sonhos, segundo os seus pensamentos. É palavra, meu irmão. Então nós precisamos abandonar a meninice. Em 1 Coríntios 13:11, Paulo diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. É tempo de avançarmos para a maturidade, é tempo de sairmos da meninice espiritual, é tempo de sairmos do leite espiritual e experimentarmos o alimento sólido a nós, que Deus tem preparado para nós. É tempo de nós amadurecermos. E isso vai acontecer de que forma? Verso de número 15, Paulo diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Sabe como que você vai crescer espiritualmente? Sabe como que você vai sair do status de menino e vai entrar no status de maduro, de homem espiritual, de mulher espiritual? Seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, Ele é o caminho que nos leva até o Pai, mas Jesus também é o caminho que nos conduz à maturidade. O texto está dizendo: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É necessário continuar seguindo a verdade. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por intermédio dele. Mas a verdade precisa continuar sendo seguida. Seguindo a verdade em amor. Será que esse texto tem alguma coisa a ver conosco como igreja? Ministério, verdade e amor. Seguindo a verdade em amor. É necessário perseguir a verdade, é necessário você abraçar a verdade, é necessário você amar a verdade, é necessário você se alimentar da verdade, é necessário você buscar a verdade de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. É necessário que a verdade faça parte da sua vida, é necessário que a verdade absoluta da palavra de Deus seja verdade para o seu coração. Porque hoje, para muitas pessoas, a Bíblia já não é mais a verdade. Já não é bem assim, não é? O relativismo. Mas Deus continua com os seus absolutos. A verdade permanece para sempre. Seguindo a verdade em amor. Verso 16, para nós caminharmos à conclusão. Paulo diz: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Digam comigo: justa cooperação de cada parte. Eu te pergunto, se o reino de Deus dependesse apenas de você, ele seria edificado? Se o corpo de Cristo dependesse de você para ser edificado, ele seria edificado? Porque Paulo está dizendo: segundo a justa cooperação de cada parte. É necessário que cada parte coopere para o crescimento do corpo de Cristo. É necessário que cada parte, cada pessoa faça a sua parte. É necessário que cada pessoa se empenhe, é necessário que cada pessoa assuma a sua responsabilidade e cumpra com a sua responsabilidade. Paulo está dizendo: segundo a justa cooperação
de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A igreja cresce quando cada membro coopera fazendo a sua própria parte, assumindo a sua responsabilidade. O texto está dizendo que efetua o seu próprio aumento, o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Queridos, que Deus nos dê graça para compreendermos a visão de Cristo para a sua igreja. O povo de Deus deve demonstrar amor nos relacionamentos, deve demonstrar unidade, deve demonstrar essa compreensão da diversidade dos dons, e a igreja deve crescer também em maturidade. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que o seu Espírito Santo nos encha nesta noite, para vivermos essa verdade. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a família de Deus. Você tem um propósito, você tem um chamado, você tem um ministério a ser desenvolvido. Que nesta noite você se sinta chamado por Deus e desafiado por Ele. Vamos nos colocar em pé.